Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Shalom, salam. Vamos continuar a terceira parte, né? Terceira parte do físico ou médico, do Noah Gordon, que vai falar de medicina, né? Tá na cara, vai falar de medicina e na Idade Média, né? Então é uma longa epopeia de um jovem inglês cristão que se passa por judeu para estudar na escola árabe, né? Persa, árabe, islâmica, na Idade Média, né? Ou seja, os cristãos não passavam de Constantinopla, né? Aquela região ali da Anatólia já começava a se dominar pelos turcos seljúcidas, né? Seljúcidas, que são antepassados dos turcos otomanos, né? Que aí vão ser os dominadores de Constantinopla, que hoje é Istambul, né? Istambul. Então, os seljúcidas, né? Eles vão dominar o Império Persa. Né? Em breve eles vão dominar o Império Persa. A gente já vê aqui eles forçando as fronteiras, saqueando as cidades. Né? Muito bem, mas o núcleo do livro é a figura do Ibn Sina, ou o nome dele, né? Abu Ali At-Hussein Ibn Abdullah Ibn Sina, Avicena. A Avicena é muito destacada na época, inclusive no livro aqui ele tem o mesmo poder do jovem Rob, né? Que é o Jessé ben Benjamin, ou Benjamin. O Rob, ou Jessé ben Benjamin, né? Ele vai revelar esse dom, né? Que ele consegue sentir quando a pessoa vai morrer. Então ele vê um doente lá, ele passa a tratar, né? Ele conhece um pouco de medicina, prática, mas não sabe nada de filosofia, nada de nome de órgãos do corpo, né? É isso que ele vai aprender. E o ensino do Avicena é um ensino holístico, né? Ele vai ensinar filosofia, teologia, o jurídico, né? Ele vai inclusive ter sessões lá no tribunal. Então é interessante como é que esse pensamento árabe da época é justamente de um conhecimento completo, né? Não é só de cuidar de corpos, né? Mas cuidar da mente. Os hospitais têm alas separadas para mulheres e homens, as pessoas ficam em quarentena, olha, isso é uma grande inovação. Até porque vai ter uma parte que vai falar da peste, né? Ele vai para outra cidade e quando voltar tem que ficar em quarentena, né? Então tem essas coisas assim. Então toda a parte central do livro aqui vai falar do Maristan, o Bimaristan, que é o nome do hospital, né? Então essa inovação de ter pessoas em casa de saúde, né? Sendo observadas, né? Então, e aí os médicos que moram ali ou moram na cidade. Então a residência médica, né? Podemos dizer assim, já tinha uma residência médica, ou seja, olha o avanço da medicina, da filosofia, do jurídico nessa época medieval lá no Oriente em relação ao Ocidente. E mostra também que esse chá da Pérsia na época, né, antes do domínio dos turcos, essa primeira tribo nômade que veio lá do sul, das estepes russas, né, os turcos não são da Pérsia, os turcos não são da Turquia, né, agora que está na Turquia, os turcos vieram ali de onde está o Turcomequistão, né, Turcomequistão, que é a região do sul das estepes, né? E tem várias etnias de turcos ali, né? E aí os turco-otomanos é a futura, é a outra dinastia, podemos dizer assim, que vai dominar. Então, compensa fazer um estudo aqui dos turcos. E tem uma época que os turcos invadiram a Pérsia, dominaram, só que adotaram uma cultura persa, porque a cultura persa estava mais evoluída, e enquanto que os turcos eram nômades. Interessante que aconteceu mesmo com as tribos germânicas que invadiram o Império Romano. Muitas dessas tribos germânicas adotaram cultura romana. Né? Interessante lá na Península Ibérica, né? Quando os mouros chegaram lá, os islãs chegaram lá, o Islã chegou lá, né, onde a Espanha e Portugal já tinham toda uma cultura romanizada, ou seja, eram os povos, né, góticos, podemos dizer assim, né, os ostrogodos, visigodos, mas já romanizados, né, cristianizados, romanizados. Muito bem, então tem todo esse estudo aqui da cultura árabe da época, né, mostrando aqui o chá da Pérsia como um tolerante religioso, né, um caçador, gosta sempre de caçadas, banquetes, né, um cara assim, não tinha nenhuma preocupação religiosa, fundamentalista, então ele mantinha os religiosos sob controle, porque os religiosos, se pudessem, acabariam com a ciência, né, ou com esses judeus lá na cidade, né, lembrar que aqui ele tem que manter ali um equilíbrio, né, tem que manter um equilíbrio entre os persas, os árabes, os judeus e os turcos. Os turcos estão chegando, né, então aqui, bem na época, uma época muito agitada, né, você imaginar que é uma época em que na Europa tem a cisão ali, o cisma, né, do Oriente e Ocidente, e tem a chegada dos normandos que vão invadir e conquistar a Inglaterra, né, do rei Canuto, que era um dinamarquês. Lá pra você ver que coisa, né? Muito bem, então aqui vai acontecer o episódio em que, ou seja,
o Rob, ou Jesse Ben Benjamin, está se destacando nos estudos, né, estudando noite adentro, aprendendo mais do que está aprendendo, ele está aprendendo a ser judeu e aprendendo a ser árabe, né, assim, leu o Corão, né, conheceu o idioma persa, o idioma persa que eles conversam, o árabe que eles escrevem, né. Então ele tem que aprender tudo isso, porque ele não é, né, ele não tem uma educação formal, ele era apenas um viajante, né, um aprendiz de cirurgião, barbeiro cirurgião. E aí ele, para aprender, né, o Ibicena manda ele numa expedição para uma cidade, está tendo peste, né, então você vai para a cidade lá que está uma peste, uma epidemia de peste que eu imagino que seja bubônica, aquela mesma peste que vai acabar com a Europa lá no século XIV, no século XVII, lembra lá de Londres, do Isaac Newton, né? Então, vários, do século XIV foi a lá o Decameron, né, do Boccaccio, né, se eu não me engano, foi essa época também lá na Europa, que momentos de peste total, porque é transmitido pela pulga do rato, né? As pessoas matavam os gatos, sobravam os ratos transmitiam, os ratos tinham os mesmos sintomas, né, e a pulga dos ratos transmitiam para os humanos, né? Então tem essa questão aí. Então, nesse momento que o Jesse Ben Benjamin vai se afastar da corte lá do Shah da Pérsia, né? Lá na corte aquela vida boa, né? Banquetes, caçadas, né? Ele vai também no tribunal, então ele fica assim, indignado com as punições, né? Porque lá eles decepam a mão, os caras ladrão, né? Se o cara é adúltero, né? Ele sofre um corte abdominal e tal. E ele fala assim, pô, eles não deixam a gente fazer dissecação de cadáver, né? Porque fala que pela crença religiosa não pode mutilar o cadáver, porque será, né, para a ressurreição e tal. Então eles não deixam, né? E o cristianismo também não. A gente viu lá no Último Judeu, que é também do Noah Gordon, toda a dissecação de cadáver era feita assim, tipo, debaixo dos panos, né? Totalmente lá no cemitério à noite, né? A gente vê isso lá até no Frankenstein, né? Frankenstein tem isso. Vários livros, o que era proibido, né? Então a gente sabe de médicos que aproveitavam os corpos dos enforcados, né? Lá na praça pública, roubavam esses cadáveres para fazer dissecação e descobrir, né? Como é que funciona o funcionamento dos órgãos. Mas era proibido. Agora fica assim, incoerência, né? Porque é proibido fazer um exame médico, né? Assim, uma dissecação de cadáver para compreender. Só deixavam usar os porcos, né? Os cabritos lá, né? Mas não deixavam os corpos humanos. E ao mesmo tempo eles mutilavam os corpos humanos como punição depois de julgamentos, né? Então ele ficava indignado com isso aí. Mas aí, de qualquer forma, como ele é um estudante aplicado, aí o Avicena mandou ele lá, né, com um grupo de estudantes, só que no meio do caminho eles começaram tudo a se desertar, né, roubar os cavalos e fugir, porque ninguém quer ir para a peste, né? Então ninguém tem coragem de ir enfrentar a peste, né? Então eles acham que a melhor coisa é deixar o povo morrendo para lá. Mas o Avicena falou assim, vocês vão lá e quem sobreviver vai voltar e vai ficar na quarentena, né, vai ficar um tempo numa outra cidade, no campo, até voltar para a capital. Porque senão vocês vão trazer a peste junto, né? Não sabia o que era a peste. A peste era a pulga, né? Agora a gente sabe disso. Era a pulga. E realmente, se a pulga estivesse na roupa, né? Ela poderia, ao chegar na cidade, passar e reproduzir, né? Então, a peste bubônica. Eu imagino que seja isso, né? Então esses estudantes são enviados para essa cidade distante, que lá chegou a morte, eles falam a morte, né? A peste negra, como é conhecida na Europa, né? Só que eles começam a desertar, mas aí o Rob chega até lá, né? E outra coisa, a cidade foi sitiada pelos turcos, né? Os Seljúcidas, né? Ou nome difícil, os Seljúcidas. Eles foram sitiados e aí você vê que os turcos fizeram, jogaram cadáveres com peste dentro da cidade. Então já tinha gente lá, né? Se refugiando. E aí a praga espalhou e morreu milhares, né? Então chegar lá, a cidade devastada, as pessoas que sobreviveram estão afastadas para o campo ou então estão dentro de casa, né? Então era essa situação assim, dramática de uma cidade de peste e se foi sitiado pelos turcos, né? A gente, ao longo da caminhada dele, quando chegou na cidade e quando se afasta, vários momentos que mostram cenas de lugares devastados, atacados pelos turcos, né? Então, nessa época, os turcos estavam em pequenas caravanas, né? Pequenos grupos nômades saqueando, né? Mas depois vão chegar em peso e eles vão dominar a Pérsia. E depois vão chegar até na Anatólia, né? Vão se alastrando ali para a Anatólia, que é hoje a Turquia. Né? A Anatólia hoje, depois foi dominada pelos otomanos tomaram Constantinopla, aí já estavam lá no século XV, né? No século XV, então 400 anos. Né? Então, ou seja, em 400 anos, os turcos saíram lá do sul da Rússia, passaram pela Armênia, pega o mapa aí, passaram pela Armênia, passaram pela Pérsia, passaram pelo Iraque e chegaram até a Anatólia, né? O norte da Síria ali, os curdos, né? A região toda ali. Sabe? E aí os turcos adotaram a cultura persa e adotaram o islamismo.
né? Então os turcos, né, que não são árabes, os turcos não são persas, os turcos, né? Em breve nós vamos falar mais do Orhan Pamuk, que é a história de Istambul. A gente vai ver, não é para conhecer mais sobre os turcos, né? A gente confunde os turcos com os libaneses, com os sírios, com os árabes, é uma mistura total, né? Mas são povos distintos, né? Tem histórias distintas. Muito bem, aí eles começam então a estudar esses bulbos, né, que estouram, né? Parece que é peste bubônica chamada hoje em dia. Mas era uma peste, uma peste, né, a morte, né? E aí eles esperam estourar esses bulbos, né? Esses bulbos lá dos pacientes, dos mortos, né? E aí o Rob também vai ficar, né? O Jesse Ben Benjamin, ele vai também ficar com a peste, né? Vai ficar também com sintomas e aí vai sobreviver, vai sobreviver. E ele que é ali um cristão, né? Se passando por judeu e estudando na escola árabe, persa, islâmica, ele começa a delirar e começa a falar versos em latim das missas, né, das orações. Então, assim, sabe que eles vão descobrir agora que ele... Porque ele sempre está ali, né? Ou ele fala assim, eu sou da Europa, eu sou um judeu da Europa, eu sou diferente, mas os judeus percebem que ele não faz oração em hebraico, ele não sabe hebraico, só o básico, né? Está ali sofrendo para aprender o Corão, não sabe nada de Aristóteles, não sabe nada desses Galeno, né? Lembrar que os árabes, os persas, conservaram o ensinamento dos gregos, né, que estava perdido na Europa, né? Então, pouquíssimo lugar na Europa sabia desses escritos do Platão, do Aristóteles, Galeno, vários autores da filosofia grega que foram preservados em traduções árabes. Depois foram retraduzidos para o latim, para as línguas da Europa Ocidental, né? Então, assim, interessante isso aqui. E aí o ensinamento da época que envolvia tudo, né? A filosofia, a teologia, né, que eles tinham lá, da época, e a astronomia, astrologia, que era misturado, né? Então você pode ver que vários nomes de estrelas e de constelações são nomes árabes, né? Você faz uma pesquisa aí, constelações com nomes árabes. Várias constelações, né, foram registradas com nome árabes, justamente por isso. Então, aí o Rob vai sobreviver e ele vai voltar para a cidade, né, lá do Shah da Pérsia. A história é difícil de resumir, né? A gente sabe que ele vai estudar e vai voltar para a Europa. Isso a gente já sabe, isso aí todo mundo sabe. Tem o filme, só que o filme resume muito, eu prefiro ler o livro, né? Eu vi o filme, mas estou preferindo o livro, né? O filme é muito bom, mas resume muita coisa que poderia explorar, né? Tem um bom personagem lá fazendo uma cena e tal, mas tem um problema de o livro é melhor que o filme, né? É igual o Nome da Rosa também, que tem muito mais detalhe no livro que no filme. O filme é bom também, né? Recomendo aí o Nome da Rosa. O outro livro de Idade Média que eu tenho que ler é Os Pilares da Terra, do Ken Follett, né? Pilares da Terra também, né, nesse período medieval. Eu acho fantástico como é que ele consegue recuperar, né, esses detalhes dessa Idade Média que a gente conhece pouco, né? Porque aqui antes das Cruzadas, né, na época do cisma, vai acontecer o cisma do Oriente e Ocidente, né? Essas diferenças que a gente viu da Igreja Ortodoxa, né? A questão quem gera o Espírito Santo, né? Tem essas questões que a gente já viu lá no Dostoiévski, né? Quem que gera o Espírito Santo? Aí colocou lá, o filho também gera o Espírito Santo. Né? Tá aí o cara, o filioque, né? Que tem que colocar o filioque. Aí teve a cisão das ortodoxas com a católica romana, né? Teve essa cisão. Aí, acalmou os nervos? Não. Aí, em 1066, os normandos invadem a Inglaterra, né? E aí já vai ser outra história, que a Inglaterra vai ser dominada pelos normandos, né? Então, e aí ele vai ter que voltar para a Inglaterra justamente numa outra conjunção astral, né? Assim, vai estar... inclusive ele encontrou os normandos no meio do caminho. Tem uma cena aqui que ele encontra os cavaleiros normandos ali pela Europa, né? Então é interessante também que os normandos já estavam ali, né? Lembrar que os normandos são da região ali da Escandinávia e estavam ali na região do norte da França, né? O norte da França já tinha os cavaleiros normandos. Então é interessante, eu acho, para ler o livro, para entender mesmo, você fazer uma pesquisa sobre Idade Média e esses termos que eu falei aqui, né? Não precisa mexer com cruzada, né? Cruzada é mais para frente, né? Vai mais para frente. Toda essa época antes da cruzada, né? E a época que os turcos expandiram da Pérsia para a Anatólia, né? Isso aí é um período importante também. E que os turcos adotaram a cultura persa, né? E aí a cultura persa e a árabe, né? Lembrar que Bagdá vai ser destruída lá no século XIII pelos mongóis, né? Então aí Bagdá vai perder, né? Vai saqueada, destruída. Então até esse momento Bagdá tinha as maiores bibliotecas do Oriente Médio, né? E do mundo, né? Que é uma das maiores cidades do mundo na época era Bagdá, né? Que é hoje a capital do Iraque, né?
Fica aí a dica, né? Livro imperdível, verdadeira concentração para ler, né? Porque é muita informação. E não deixem de compartilhar.